Fala pessoal, beleza? Faz um tempo que eu não apareço por aqui pelo YouTube, mas recentemente eu tive uma ideia de compartilhar com vocês uma questão que pode ajudar muitas pessoas, e é por isso que eu estou reativando esse canal aqui. Irei, a partir de hoje, tentar ser mais frequente nesse canal novamente, para que a gente possa trocar uma ideia, falar um pouco sobre prática clínica, sobre a vida, e é isso. O tema do vídeo de hoje vai ser o seguinte: vai ser a melhora do manejo da dor. Então, esse vídeo é para você que sente dor, para você que é paciente e sente dor crônica e não consegue melhorar de maneira nenhuma. É você que é profissional e também não sabe manejar o seu paciente da maneira correta. Enfim, esse vídeo é para você. Eu vou citar aqui alguns exemplos de pacientes meus e alguns exemplos de intervenções de outros profissionais que também deram certo a partir da mudança do comportamento e a partir da ressignificação do processo. Na literatura, a gente fala bastante assim na prática clínica da ressignificação da dor, da gente desconstruir as crenças errôneas, os comportamentos disfuncionais, os comportamentos de evitação e medo, a cinesiofobia e tudo aquilo que é relacionado ao movimento que a gente faz no nosso corpo, né? E que, de certa forma, a gente tem medo de piorar a dor, quando não há necessidade disso. Só que uma coisa muito importante, ela também tem que ser levada em consideração, para além daquilo que eu acabei de falar, da cinesiofobia, dos comportamentos de evitação e medo, que é a ressignificação do processo. E a gente também colocar dentro do processo do paciente, a gente, quanto paciente também, na condição de sentir alguma dor, a gente entender que isso que eu vou falar também é importante, que nada mais é do que a gente associar o processo a recompensas pequenas. Aqui no YouTube tá cheio de vídeo que fala sobre a dopamina, sobre como você ser menos dopaminérgico. E isso é muito importante, com certeza. Mas eu vou dar aqui exemplos práticos de como a gente pode fazer isso na prática. Então eu vou citar aqui alguns exemplos. Vejam só. Eu tinha uma paciente, ela era evangélica, tá certo? E por pregar o evangelho, ela tinha o hábito de ficar ajoelhada. Ela gostava de orar ajoelhada. Ela sofreu um AVC em virtude de ter sofrido essa condição, né? Estar portando essa condição. Ela não podia mais ficar ajoelhada na igreja. E aí passou todo o processo de recuperação, foi para o hospital. Para vocês terem uma noção, ela ficou hemiparética, ela não conseguia mexer um lado do corpo, tanto o membro superior quanto o membro inferior. Então, um lado do corpo dela foi completamente acometido, e durante os anos de fisioterapia, ela fez aqui um tratamento na ACD, que é um local onde as pessoas fazem fisioterapia aqui no Recife. Beleza. Depois de um tempo, ela foi para fisioterapia comigo, e a gente começou a fazer várias coisas. Ela não andava, ela não conseguia caminhar na rua de maneira independente, ela não conseguia se locomover de maneira independente, e comigo ela conseguiu tudo isso. Mas em um determinado ponto, a gente na avaliação, seja para qualquer tipo de atendimento, seja ele ortopédico, em dor, um paciente neurológico, não importa. A gente vai perguntar isso sempre, tá? Que é, o que é que você fazia que agora você tem vontade de voltar a fazer? Que é uma pergunta muito importante, pessoal. Porque isso faz com que o processo, ele tenha mais significado para o paciente. Porque ele vai dizer, não, eu estou em busca de fazer isso. Tem que ser perguntado de uma maneira geral, mas também tem que ser perguntado de uma maneira específica. Então, quando o paciente ele diz, não, eu gostaria de fazer isso, é muito importante. Às vezes você mesmo, você está com a dor aqui e está limitando em fazer alguma coisa específica. Ou você tem alguma condição que está limitando você a fazer alguma coisa específica, sendo que você quer retornar a fazer aquilo que tem significado, que tem importância para você. Então, dentro disso, nós trabalhamos, ela voltou e tal, e o principal objetivo dela era se ajoelhar para orar novamente. Nós trabalhamos. A gente utilizou Bobat. Bobat é um método, tá certo, de atendimento neurológico que a gente utiliza de algumas posturas, de alguns pontos anatômicos como ponto-chave para a gente fazer o manejo do paciente. Então, esse Bobat eu treinei bastante com ela, né? Muitos exercícios de propriocepção, de estabilidade, que foram de controle motor, que foram importantes.
E aí a gente conseguiu finalmente fazer com que ela ajoelhasse. E detalhe, ela se ajoelha sozinha e fica de pé sozinha. Porque antes ela não ajoelhava, depois ela começou a ajoelhar com ajuda e depois de maneira independente. E hoje ela consegue orar, ela consegue fazer a oração dela de maneira independente, sem depender de ninguém. Então isso para ela foi muito significante, porque ela é uma pessoa de fé. Então ela já estava abusada com o tratamento, não aguentava mais me ver, não aguentava mais a reabilitação. Mas só o fato da gente conseguir isso, que é muito importante para ela, valeu muito a pena. E para mim, o fato mais importante foi no ano novo, a primeira mensagem que eu recebi assim que virou o ano novo foi dessa minha paciente, Josiane, muito obrigado. Não sei nem se eu deveria citar o nome dela, se bem que Josiane existe milhares, né? Então, mas assim, no ano novo, a primeira mensagem que eu recebi foi dela. E teve até uma amiga minha que mandou uma mensagem assim: Neto, me emocionei aqui com o teu trabalho. Então, até as pessoas que são leigas, que não estão nesse ambiente clínico, elas percebem a importância da gente ressignificar o processo de tratamento, da importância da gente fazer aquilo que é importante para o paciente. Então, isso é muito importante. Outros exemplos que a gente também poderia citar aqui com relação a gente dar a importância ao que é importante para o paciente. Às vezes, nós, quanto profissionais, a gente está querendo fazer o melhor possível, que o paciente evolua rápido dentro dos nossos critérios de avaliação, que eu aplique o questionário, eu aplique o teste funcional e ele tem que melhorar no questionário, ele tem que melhorar no funcional. Mas, e o paciente, ele quer melhorar em quê? Ele quer melhorar em quê? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Tem outros exemplos também. Eu vou citar aqui alguns. Esses agora são de pacientes que foram atendidos por outros profissionais também, mas que são histórias que são de extrema importância para a gente conversar sobre isso. Teve um paciente que ele tinha uma artrose muito grande no joelho, ele tinha uma dor, na realidade, muito grande no joelho. E ele era obeso. E ele era investidor, ele tinha o hábito de assistir jornal e tal. Ele gostava muito de ver televisão. Era uma pessoa de meia idade ali, já próxima da velhice, né? E é o seguinte, ele estava muito obeso e ele foi para o ortopedista, foi para uma equipe multidisciplinar, né? E foi para vários médicos e ele queria perder peso. E o cara disse, olha, o profissional médico, ele disse, você só vai perder peso através de cirurgia. Só que você não tem condições de fazer cirurgia porque você está obeso. E ele foi pro ortopedista. Por quê? Porque na cabeça dele perder peso iria ajudar na dor do joelho. E de fato, perder peso iria diminuir a sobrecarga articular, né, por causa de menos peso corporal, e provavelmente também ajudaria a diminuir a dor no joelho dele. Só que o ortopedista dele disse, ó, o estado do teu joelho aqui é pra gente operar. Pra gente operar o teu joelho. Só que tu não pode porque tu é obeso. E agora ele tinha 2 cirurgias para fazer, ó. E ele não estava querendo fazer nenhuma das duas, principalmente a do joelho. Porque ele tinha alguns amigos que sofriam com problemas no joelho, que operaram e não ficaram bons. Então, a artroplastia, né, que a gente chama a substituição da articulação. E aí, beleza. Ele queria emagrecer. Começou 2 tratamentos. A reabilitação na fisioterapia para tratar a dor do joelho dele. Começou também com o personal. E começou também com a nutricionista para fazer uma dieta. Ele não conseguiu sustentar nem o treino com o personal, nem a fisioterapia e nem a dieta. Ele não gostava de sair de casa, não gostava de ir para academia pela questão estética, não gostava de ir para fisioterapia porque achava monótona, era uma fisioterapia de plano, né? E ele foi para fisioterapia particular domiciliar, o que já ajudou bastante. Só que ele também não gostava, é uma coisa chata, ele não gostava de fazer força e tal. E aí o fisioterapeuta perguntou para ele, ó, o que é que tu gostava de fazer quando tu era mais novo aí, que tu gostava? Ele gostava de andar de bicicleta, cara. Gostava de andar de bicicleta. Só que, pela obesidade e pela dor no joelho dele, ele não conseguia andar de bicicleta. Então, o que é que se fez? Ele começou com um cicloergômetro. Para quem não sabe, é uma bicicletinha que a gente bota para o paciente fazer. E aí ele foi tolerando, né, com a dor no joelho dele, ele conseguiu fazer. Só que com o tempo ele não conseguiu sustentar. Até que um belo dia, o fisioterapeuta, junto com a esposa, inclusive a esposa teve muita personalidade, né, trocou o sofá da casa por uma bicicleta ergométrica. Ou seja, qual era o hábito que ele mais gostava? Não era de assistir televisão? Pois bem,
ele poderia assistir a televisão dele, ter o hábito que ele mais gostava, só que em cima da bicicleta, porque no sofá ele não podia, porque não estava mais no sofá, só tinha bicicleta. E para ele deitar no chão, sentar no chão, assistir, ele não queria. Então ele disse: ou você assiste agora, de frente para a TV, na bicicleta, ou você não vai mais assistir. E aí houve aquela discussão e tal, aquela coisa toda. Resumindo, a mulher bateu o martelo, mulheres sempre mandando nos homens, né? E aí bateu o martelo e ele começou a pedalar. Pedalando, 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 pedalando. Era um hábito que ele já gostava quando era jovem. Era um hábito que ele estava fazendo junto do hábito dele, que é gostar de ver TV. Ele gostava de ver TV, então ele fazia bicicleta. E isso foi estimulando o sistema de recompensa. O sistema de recompensa é um sistema muito conhecido aí pelo pessoal, principalmente da galera que fala sobre dopamina e tal. Então começou a estimular o sistema de recompensa desse indivíduo, desse paciente. Resultado: com o passar do tempo, ele perdeu peso. Depois de, parece, de 6 meses, isso virou um hábito dele. Ele conseguiu perder peso, ele conseguiu diminuir a dor no joelho, ele conseguiu manter um tratamento mais longevo, e associado à fisioterapia, ele conseguiu zerar a dor no joelho. Então vejam só, a mudança do hábito de associar uma coisa que o paciente gostava com uma coisa que o paciente tinha o hábito de fazer e sentia prazer nisso, fez com que aquilo que era ruim tivesse uma ressignificação, houvesse uma ressignificação daquilo que ele tinha percepção de ser desconfortável, daquilo que ele tinha percepção de ser ruim. Então, o paciente, ele conseguiu perder peso e diminuir a dor no joelho através da ressignificação da atividade, da ressignificação do hábito. E aí, pessoal, ele, indo mais adiante na história, né? A mulher quis voltar com o sofá e ele não quis, aí botou outra bicicleta para ela fazer também. E depois ele virou ciclista. Ele agora é ciclista. E ambos andam todos os domingos de bicicleta, tem atividade de andar de bicicleta de maneira recorrente, participam de grupos de pedal, de pedalada, participam de corridas de ciclismo. Então veja, o que é que fez a diferença? A ressignificação do hábito, a ressignificação da recompensa desse paciente. Tá bem? Olha, eu vou fazer uma pausa aqui, porque o celular está descarregando, e já já eu volto. Só um instante. Voltei, pessoal. Pessoal, seguinte, vou dividir esse vídeo em duas partes. Vai ter a parte 1 e vai ter histórias de prática clínica parte 2. E provavelmente eu vou deixar um card aqui no canal, uma playlist com essas histórias de prática clínica que eu vivencio, que eu também aprendo com os meus colegas, que eu aprendo com outros profissionais, para vocês acompanharem e vocês terem essa perspectiva de que não adianta a gente tratar uma pessoa sem também educá-la. É importante educar ela, tá certo? Então, esse vídeo vai encerrar por hoje e aí a gente continua na parte 2 e eu vou fazer a playlist para vocês acompanharem, beleza? Por favor, se inscreva no canal, é muito importante. Deixe o seu gostei, deixe o seu like e se você puder, seja inscrito, seja membro. E, por favor, segue lá a gente no Instagram para ajudar o nosso trabalho, beleza? A gente posta muita coisa diariamente da nossa convivência, do nosso dia a dia, da nossa prática clínica. Valeu, um forte abraço para vocês e até a próxima.